Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Pode assentar-se. Queridos irmãos e irmãs que aqui participam presencialmente da Santa Missa, também os queridos irmãos e irmãs que nos acompanham pelas redes sociais, aqui do Santuário São José, também pela Igreja na mídia, a todos uma saudação de paz, no desejo de que todos sejam alcançados pela bênção do Senhor, iluminados pelo Espírito Santo. Saúdo de modo muito especial a Celinha e Alcido, festeiros, João e Lúcia, que são os capitães de mastro. Agradeço a presença e também desde já, mais uma vez, o convite, bem como os padres que aqui trabalham, o Padre Miller, o pároco, e o Padre Denis, o seu vigário paroquial. Aqui estamos nessa belíssima igreja, esse belíssimo santuário, dedicado a São José, neste ano de São José. Eu me atreveria a dizer, se não a mais bonita, uma das mais bonitas igrejas aqui da nossa diocese, e é sempre uma alegria poder estar aqui para celebrar a missa e para participar com os irmãos e irmãs desta novena, desta Eucaristia. Estamos vivenciando então aqui na cidade de Salesópolis essa novena ao Divino Espírito Santo, terceira pessoa da Santíssima Trindade. E queremos pedir ao Espírito Santo que nos ilumine, que nos fortaleça, que nos dê coragem, que nos conceda os 7 dons e, acima de tudo, que nos capacite para que realizemos o que o Senhor Jesus nos pediu, e de modo muito especial neste Evangelho do 15º domingo do tempo comum que estamos celebrando. Nele, Jesus envia os seus discípulos. Veja, não se usa aqui o passado, enviou, envia. Porque os discípulos de Jesus somos nós, hoje. Naquele tempo eram aqueles 12 cujos nomes estão lá, que depois se multiplicaram por 72, e depois foram multiplicando até chegar a nós, nos dias de hoje. Hoje já não são mais apenas 12, somos muitos, mas ainda assim não somos o suficiente. E é por isso que Jesus também vai dizer, olhando para as grandes necessidades da humanidade: a messe é grande, os operários são poucos. E no mesmo Evangelho ele vai dar então a receita para resolver esse problema: a grandiosidade da messe e a escassez de operários. Pedi ao Senhor da messe que envie operários para a colheita. E é isso que nós temos que fazer: pedir mais operários, mas ao mesmo tempo abrir os nossos ouvidos para acolher o chamado que o Senhor nos faz. O mundo precisa que nós sejamos aqueles que, em nome de Jesus, continuam a evangelizar, a fazer com que a palavra de Deus chegue a cada coração humano, fazer com que o Evangelho de Jesus Cristo alcance a todas as pessoas. É esta a missão que Jesus confiou
aos discípulos, à igreja, a nós. E nós não podemos nos descuidar desta missão. Anunciar, proclamar o reino de Deus. Como profetas, ouvimos na primeira leitura, Deus que envia o profeta, mesmo ele dizendo: olha, mas eu não sou grande coisa, eu sou aí alguém que cuida de sicômoros, de umas árvores ali, não sei fazer muita coisa, mas o Senhor disse: vai e anuncia o que eu te mandei. Assim também nós muitas vezes nos sentimos desqualificados diante da grandiosidade da missão que o Senhor nos deu. Mas obedientes a Ele nós vamos e fazemos o que Ele nos pediu para fazer, porque sabemos que Ele mesmo vai nos ajudar, Ele mesmo vai nos capacitar, Ele mesmo vai nos outorgar os seus dons, para que em nome dEle nós façamos o mesmo que Ele fez. É por isso que Ele disse aos discípulos, e deu a eles o poder de expulsar demônios, de curar doentes, de ressuscitar mortos. No fundo, o poder que Jesus deu a eles é muito mais do que isso. Jesus deu a eles, assim como dá à igreja e dá a nós, o poder de fazer com que o reino de Deus se expanda. Expulsar demônios, curar doentes, ressuscitar mortos, é realizar a obra do reino de Deus. Quanto mais o bem avança e expulsa e coloca o mal e o sofrimento para longe, tanto mais o reino de Deus se instaura. Por isso nós somos chamados a fazer com que o bem que Jesus fez, sem olhar a quem, continue sendo feito por nós. É assim que nós vamos evangelizar, testemunhando a nossa fé em Jesus Cristo, sendo fiéis a Ele, aos seus ensinamentos, à sua palavra, indo ao encontro das pessoas que estão desorientadas, por não conhecê-lo, por não fazer esta experiência de encontro e de amor com Ele, por não confessá-lo ainda como seu Senhor, como seu Salvador, e ir ao encontro, sobretudo, daqueles que estão sofrendo, como Jesus o fez. Foi ao encontro do pobre, foi ao encontro do doente, foi ao encontro do carente, foi ao encontro da viúva, do órfão, foi ao encontro de todos aqueles que sofriam, ora para consolar, ora para curar, ora para chamar à conversão. É por isso que Ele acolhia os pecadores, como acolhia os pobres, como acolhia os doentes, como não deixava sem uma resposta sua quem estava sofrendo. Até o chefe da sinagoga, Jairo, em certa ocasião, foi até Jesus para dizer: olha, minha filha está morrendo, eu quero que o Senhor vá até lá para curá-la. E Jesus foi. E mesmo que alguns não acreditassem muito que Jesus pudesse fazer algo, Ele devolveu-lhe a vida. Ouvimos esse evangelho alguns domingos atrás. Talita cum. Tinha dito antes a Jairo: basta ter fé, não tenha medo. Por isso, queridos irmãos e irmãs, embora
a missão que Jesus nos confia seja grandiosa, seja exigente, e nós nos sintamos pequenos diante da responsabilidade que é, Ele é generoso. Ele nos chama não porque nós sejamos os melhores. Vejam, os apóstolos, os 12, eram homens muito simples, humildes. Pedro, então, nem se fala. Era bastante tosco, teimoso, custava a entender as coisas, tinha as suas dificuldades. Mas Jesus o escolheu e fez dele depois o chefe dos apóstolos, o chefe da igreja, porque conhecia o coração de Pedro. Sabia que Pedro tinha uma fé amorosa. E por isso tornou Pedro o que Pedro é. Celebramos estes dias a festa de São Pedro e de São Paulo. Vejam Paulo. Ignorava Jesus, perseguia Jesus, não gostava dos cristãos, ajudou a matar tantos cristãos. De repente, no caminho de Damasco, Deus o derrubou do cavalo, ele converteu-se, fazendo esse encontro com Jesus, e Jesus o capacitou e fez dele o grande apóstolo, o grande missionário, que fez com que o Evangelho ultrapassasse ali as fronteiras de Israel e chegasse aos povos gentios. Então é verdade que a missão é exigente e é grandiosa. Nós até podemos ficar com certo receio. Será que eu vou dar conta? Isso todos nós nos perguntamos e temos o direito de nos perguntar, mas não podemos ter medo de dizer sim, e um sim generoso, porque Ele nos chamou, nos escolheu porque quis, e Ele mesmo nos mostra o caminho que deve ser percorrido por nós. Basta que sejamos fiéis a isto. E mais do que nunca, a messe continua enorme. Ainda assim são pouquíssimos os operários. Quantos anos já de cristianismo no mundo? 2020. 1/3 da humanidade é cristão. É muito pouco. Então é necessário que nós nos coloquemos mais e mais à disposição do anúncio do Evangelho. Sozinhos nós não conseguiríamos, mas assistidos, iluminados pela força do Espírito Santo, aí sim. Por isso peçamos ao Espírito Santo que nos dê força, que nos dê coragem, que nos ilumine, para que nós cumpramos com este mandato recebido de Jesus, que nos quis, nos escolheu, como a segunda leitura nos recordou. Foi Ele que nos quis, foi Ele que nos escolheu, para que sejamos um povo diferenciado, não porque sejamos melhores ou mais importantes do que os outros, não, mas porque Ele nos escolheu para sermos um povo que lhe pertence. Um povo que tem uma identidade. Um povo que tem uma missão. Dar testemunho da presença de Deus, do reino de Deus, neste mundo marcado pela doença, pela morte, pela violência, pela maldade, pelo pecado. Essa é a nossa missão. Sejamos fiéis e que o Espírito Santo nos assista. Amém.